Na segunda parte, nós vamos lembrar daquelas definições anteriormente ditas sobre semânticas e sintagmas. O sintagma acontece quando há palavras que modificam as anteriores, determinando, mandando naquela palavra, dando a esta palavra um sentido bem especial. Nós poderíamos citar como exemplos as palavras bem ditoso, bem falante, bem visto, bem soante, bem mandado, bem nascido. São palavras que existem e continuam na expressão tendo o mesmo significado do que antes. Porém, uma comanda a outra. Bem nascido. A criança nascida é uma situação um pouquinho diferenciada do bem nascido, que significa mais uma pessoa rica, ou bem mandado, que não é uma pessoa que foi mandada, é uma pessoa que obedece. Então há uma determinação de uma palavra sobre a outra. A palavra mandado, soante, falante e outras determinam a palavra bem nesse sentido. Uma outra parte que nós devemos lembrar é quando a semântica, ou seja, o sentido das palavras, determinam novidade, uma nova formação para as palavras justapostas, unidas. Quando nós pegamos o bem, unindo a outra palavra e forma um sentido que naquela frase a palavra sem o bem não tem um significado próprio. Nós vamos a alguns exemplos para esclarecer. Palavras como bem dizer, bem fazer, benfica, bem feito, benfeitor, benfazejo, bem-querença, bem-querente, bem-quistar, bem-vindo como nome de pessoas, bem-quisto e outras, transforma-se escrito com M e escreve-se de uma maneira junta, porque se pegarmos apenas a segunda parte desta palavra, se colocássemos bem mais o hífen, essa outra palavra não tem significado dentro da frase. Não daria para escrever fazejo, feito, embora feito tenha um significado próprio, mas não naquela frase. Não daria certo escrever bem com M e com hífen e após escrever querente, porque essa palavra como querente, quistar, feito, fazejo, não tem um significado próprio. Por isso é que ela é escrita de uma maneira única e com o N no lugar do M, pela regra natural de que o M só se usa antes de P e B. Devemos notar que o advérbio bem, nesses casos, se unem porque as próximas palavras não têm um significado próprio, ao contrário de outras palavras que nós poderíamos lembrar em que há significado próprio, como bem-aventurado e bem-criado. Essas palavras são escritas com hífen, visto na regra anterior. Quanto ao advérbio mal, M-A-L, nós devemos lembrar duas situações. A primeira delas, M-A-L, mal, é o contrário de bem. Nesses casos, o mal vem antes de um termo começado por consoante. Se ele vem antes de um termo começado por consoante, esse advérbio e a próxima palavra formam uma única palavra e é escrito sem hífen, como é o caso de mal nascido, mal visto, mal vestido, mal soante, mal mandado, mal criado, mal ditoso. Não podemos perder a oportunidade de lembrar que mal, escrito com L, M-A-L, é o contrário de bem, enquanto que mal, M-A-U, é o contrário de bom. Não podemos confundir a maneira de escrever essas palavras dependendo do sentido que queremos dar à frase. Os motivos pelos quais Denise e outras pessoas acham essa matéria muitíssimo complexa, muito difícil, é porque vamos relembrar o que diz na lei, no acordo ortográfico. Quando as palavras formam com o elemento que lhes segue
uma unidade semântica e sintagmática. Quando que uma palavra forma, juntando um bem ou um mal com outra palavra, forma uma unidade semântica ou forma uma unidade sintagmática? Esta definição, esta maneira, se é ou não uma unidade, é uma complexidade mais apropriada para as pessoas que estudam filologia, estudam línguas mais num caráter mais aprofundado. Por isso é que para nós fica um pouco difícil entendermos quando que uma palavra pode ou não ser unida ou quando ela obrigatoriamente vem escrita com hífen. E às vezes é mais fácil, antes de escrevermos uma palavra que nós sabemos que emprega bem ou mal, irmos a um dicionário para confirmarmos, porque o dicionário, na verdade, por ter sido elaborado por filólogos, por pessoas especializadas na língua portuguesa, vão identificar, olha, este elemento, este mal vestido, forma um sentido único. Este bem-aventurado são sentidos um pouco separados, são escritos com hífen, enquanto que o mal vestido já é escrito sem hífen e unido. Por hoje, em bom português, fica por aqui, agradecendo a você pela participação, pela companhia e prometendo que, com a ajuda de Deus, estaremos de volta amanhã às 10 horas e 45 minutos e às 19 horas e 45 minutos com programas diferentes nos quais discutiremos questões relacionadas à língua portuguesa. Escreva para nós, participe, ajude-nos a formatar o nosso próximo programa. O endereço eletrônico é programaembomportugues@gmail.com. Obrigado pela companhia.